Vai dar errado não, viu? Ô, vai fundo. Olá, bem-vindos ao Descendo Machado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ajudar a compartilhar o conteúdo. Eu vou falar hoje um pouco aqui sobre pesquisa, experiência de pesquisa, né? Então, para começar, né, essa pequena reflexão, eu vou falar rapidamente, né, da minha experiência, né, por que eu estou aqui me colocando nesse papel de falar sobre isso, né? Porque eu tenho formação de pesquisador na área de ciências sociais, né? Tenho meu mestrado, meu doutorado, fiz iniciação científica, fiz trabalho de campo, fiz pesquisa quantitativa, fiz um pouco de cada coisa das coisas da minha área, né? E além de tudo, eu fui por um período gestor de comitê de ética em pesquisa, né? Eu já comento um pouco isso. Então, nessa função, nesse cargo, eu pude acompanhar pesquisas de outras áreas, né, protocolos de pesquisas de outros colegas, de outros pesquisadores, né, e fazer formações, alguns cursos, né, com relação a isso. Então, enfim, eu tenho ali a possibilidade de, pelo menos, explicar um pouco, né, o cenário né, da pesquisa, como ela é feita, enfim, né, alguns parâmetros. Né. Por que isso é importante nesse momento? Né? Que nós estamos aqui nesse contexto, né, da pandemia, nessa discussão intensa de manter em quarentena, não manter em quarentena, e vem a tal da cloroquina, né, assim, a discussão sobre o uso desse medicamento, né, e nós temos uma rede de informação circulando completamente absurda e tosca, né, vendendo, né, esse medicamento como uma grande salvação já existente, né, assim, e com um argumento basicamente do tipo: taca cloroquina em todo mundo, suspende essa quarentena e vamos retomar a vida e quem morrer, morreu. Né? E há uma irresponsabilidade muito grande, né, nessa avaliação, na maneira como tem sido divulgado isso, e é um pouco essa questão que eu queria explicar o porquê disso, né? Por que a gente tem tanto pesquisador dizendo, né, para tomar cuidado e ir mais devagar. Né? O que é que acontece? Né? Existe uma diferença muito clara entre você ser uma pessoa que faz pesquisa, né, e você ser uma pessoa que trabalha numa área. Se você trabalha numa área, você vai exercer a sua profissão, né, ótimo, muito bem. Né, mas não necessariamente por exercer aquela profissão você está fazendo pesquisa naquela área. Né, porque a pesquisa ela exige uma série de procedimentos, né, de protocolos, de regras que você segue para garantir a qualidade do resultado. Então, o que eu quero dizer que é o que nós estamos vendo acontecer nesse momento, na verdade, em grande parte, é uma confusão entre experiência de pesquisa e experiência. Né? Existe uma distinção aqui. A gente até chama isso, né, no meio acadêmico, a gente chama de, né, tem as grandes pesquisas e tem os relatos de experiência. Né? O que é o relato de experiência? É quando você conta a sua experiência, você fala de algo que você vivenciou, algo que aconteceu, né, na sua atividade, então você vai lá e relata, conta, né, essa experiência. Essa experiência ela tem o valor de uma experiência. É importante que existam esses relatos. Né? Eles abrem, né, frentes de pensamento, de reflexão. Mas isso não é necessariamente, né, assim, não representa uma pesquisa, né, no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais profundo de algo que foi sistemático. Né? Porque quando você faz uma pesquisa, a ideia é que você está tendo várias experiências na mesma direção, que aquilo está sendo repetido para garantir o resultado. Ou seja, uma única experiência, né, um único caso, não valida, né, toda uma afirmação. Você precisa ter a repetição, né, disso, você precisa ter a constância, né, daquele fenômeno, daquele fato, para você, daquele resultado. Né? Então é isso que nós estamos confundindo nesse momento. Você tem gente relatando situações de experiência como se fossem resultados de uma pesquisa. E não é assim que se faz a coisa. Né? Não basta você ter ali, né, conhecer um caso para que esse caso explique tudo. Não é assim que é feita a pesquisa científica. Por quê? Porque
existe uma variedade de casos, uma variedade de situações, você precisa fazer um balanço de tudo isso, né? É isso que se faz com os protocolos, você vai fazendo vários testes, várias experiências. No caso de medicação, você vai testando em muita gente, né? E seguindo os mesmos protocolos, as mesmas técnicas de investigação para todas elas, né? Você tem toda uma normativa, normas, regras para ser feito isso. No Brasil, nós temos toda uma estrutura que as pessoas nem conhecem direito, né? O brasileiro, o cidadão que não participa desse meio, mas nós temos uma estrutura de comitês de éticas em pesquisa, temos um conselho, né, nacional de ética em pesquisa que regula tudo isso que faz o que justamente, né? Avalia né, se as pesquisas estão sendo feitas, por exemplo, seguindo os padrões éticos adequados do trato com o ser humano, por exemplo. Né? Se as pessoas que participam das pesquisas estão sendo corretamente informadas sobre, né, o que é a pesquisa e quais são, né, os seus resultados e as suas possíveis consequências, né, para quem participa dela. Então existe ali algo que é conhecido como TCLE, né, é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Né? Esse termo é o quê? É um documento, é um texto, uma carta que a equipe de pesquisa escreve, ou o pesquisador, explicando para a pessoa que vai participar o que é aquela pesquisa, né? O que vai acontecer, o que vai ser feito, tal. Então tem que ser escrito de uma maneira que as pessoas entendam, né? E é aquilo que vai, digamos, né, pegar o sujeito que vai estar se submetendo às experiências, né? Vai dizer para ele, olha, a experiência é isso, a gente espera que aconteça isso, mas pode ser que aconteça isso. Né? Então, é um termo de participação na pesquisa, né? Extremamente necessário, né, para que as pessoas envolvidas, enfim, né, saibam, né, no que elas estão se envolvendo. Né? Enfim, né, no caso, né, você está fazendo testes com medicação, né, assim, é importantíssimo isso. Né? Você tem um novo medicamento, né, um novo medicamento. Já que a cloroquina não é esse caso. A cloroquina não é um novo medicamento. Né? Já existe, já tem todos os seus, né, todo o seu histórico de utilização em algumas doenças. Então, mas como você tem um novo medicamento, é importantíssimo porque você não sabe nem o que vai acontecer. Né? Você vai iniciar o teste, você não sabe quais possíveis efeitos colaterais vão acontecer e em qual proporção, por exemplo. Né? Então as pessoas precisam saber, né, pessoas que vão tomar aquele novo medicamento precisam entender, né, quais são os riscos que elas correm, por exemplo. Isso pensando na pesquisa, né, pesquisa clínica, pesquisa de medicamentos. Né? Muito bem, qual é a questão com a cloroquina? A cloroquina já é um medicamento existente, ela, né, já vende em farmácia, já tem a sua utilização, né, como eu falei, para algumas doenças estabelecidas, já seguiu esses protocolos todos, é eficiente. Só que alguém, né, sugeriu a possibilidade, né, de que a cloroquina tivesse eficácia também, né, no tratamento agora contra, né, o coronavírus, contra o Covid, né, nesse momento da pandemia. O que começou a se fazer? Bom, como alguém sugeriu essa possibilidade, né, como se as pessoas começaram a dizer, olha, eu vi alguma coisa, pode ser que tenha efeito, se começaram os testes, né? Os testes com uma droga já existente para uma nova aplicação. Então é testar uma nova droga numa nova doença, né? Para ver se ela tem a mesma eficácia, se ela tem o mesmo efeito, né? E aí é que veio o problema, né? Que as pessoas não estão entendendo com relação à cloroquina. E não estão entendendo em parte porque não conhecem protocolos de pesquisa e da outra parte, que é a maior parte na verdade, porque recebe um monte de informação errada sobre isso. O que os médicos, pesquisadores sérios estão dizendo é o seguinte: a cloroquina está em teste ainda. Ela está sendo aplicada nesse momento, ela está sendo utilizada, né, nos hospitais para tratar, né, os doentes, porque nós estamos num momento de pandemia, de emergência. E é um medicamento que já é conhecido. Então você está testando a eficácia dele, né, num momento de emergência. Então o teste também está sendo emergencial, ou seja,
no caso do Brasil, o governo autorizou o uso da cloroquina já faz algum tempo, né? Assim, não é verdade, por exemplo, que a cloroquina não está sendo utilizada, ela está sendo utilizada já faz tempo, já aqui no país, tá? Mas como naquela perspectiva de pode ser que ela tenha efeito. Ninguém sabe, de fato, se ela tem efeito ou não contra esse vírus. E o que os grupos de pesquisadores têm alertado, através dos chamados grupos de controle, é que existe, por enquanto, uma tendência a dizer que não tem essa eficácia. Por que isso? Uma pesquisa como essa de medicação, né, de novos medicamentos, por exemplo, ela costuma ser feita com grupos de controle. Né? Que é o quê? Você, por exemplo, tem um novo medicamento, né? Um novo, que nunca foi usado. Então você imagina que ele vai tratar uma doença qualquer aí. Então você faz 2 grupos, né, de sujeitos, né, de experiência, de pessoas que assinaram termos para participar. Você vai ter um grupo que vai tomar o medicamento e outro grupo que não, por exemplo. Ou então que vai tomar uma versão muito leve do medicamento, enfim. Você vai ter grupos de controle. Um grupo que vai tomar a dose, né, que se espera que produza o resultado, e o outro que não. E você vai comparar o desenvolvimento, né, a evolução, né, dos 2 grupos, certo? E esses 2 grupos não sabem, né, eles não sabem quem está tomando a droga e quem não está tomando a droga, por exemplo. Então esse é um protocolo muito comum. Né? E se o resultado do grupo que toma o medicamento, né, foi que esse grupo aqui, por exemplo, é curado e esse não, né, então a eficácia do medicamento começa a ser atestado, começa a ficar garantido. E aí você precisa começar a mapear efeitos colaterais, uma série de outras coisas, né? Precisa ir fazendo mais testes, né, para entender os outros efeitos da droga. Muito bem, no caso da cloroquina, o que nós temos? Né? Nós temos, diante da pandemia, um cenário de várias experiências sendo realizadas com medicamento. E o que os médicos estão dizendo é o grupo de pacientes que se recupera, né, o número de pessoas que se recupera sem tomar a cloroquina, né, e o de pacientes que se recuperam tomando a cloroquina, os resultados dos 2 grupos é praticamente o mesmo. Né? Então, as pessoas que não tomam medicação e se recuperam, né, as pessoas que tomam medicação e se recuperam, os resultados até agora estão muito próximos, estão muito perto um do outro. Né? Então, não existe ainda uma clareza, né, assim, há um indicativo, né, de que a medicação, portanto, não esteja exatamente cumprindo esse papel de curar a doença. Por quê? Porque os resultados estão muito próximos desses 2 grupos, de quem tomou a cloroquina e de quem não tomou. Né? Então você precisa fazer o quê? Mais testes, aprofundar a pesquisa, etc, etc, etc. Continuar fazendo experiências, não é um resultado, não é uma experiência. São resultados, experiências, né? Seguidas, repetidas, observadas, acompanhadas e tudo mais. Né? Então é isso que está acontecendo. Tá? Esse é que é o cenário. Né? Nós estamos num momento emergencial, né? E basicamente assim, a gente não tem a certeza da eficácia desse medicamento. A gente tem alguns relatos de experiência singular, né? Dizendo, aqui parece que deu certo. Mas você tem outros resultados de gente tomando cloroquina e que não está dando certo. Entendeu? Você tem também esse resultado de gente que está tomando essa medicação e não está apresentando recuperação. E tem gente que está tomando medicação e está internada há tanto tempo que você já não sabe se a pessoa vai se recuperar porque tomou o remédio ou porque o organismo reagiu sozinho. Então, esse é o cenário com a cloroquina agora, nesse momento. Né? É essa que é, digamos, no meio da pesquisa, né? Assim, é isso que está acontecendo, é por isso que os pesquisadores insistem que não tem ainda uma definição, que não se sabe ainda sobre, né, nada concreto sobre a eficácia do medicamento. Mas, diante de uma situação emergencial, de uma situação, né, da pandemia, os hospitais estão empregando, né, esse medicamento de maneira controlada, acompanhado ali e tal pelas equipes médicas, porque, né, enfim, é uma situação de emergência e precisa se tentar alternativas para salvar vidas. Né? Enfim, gente, é isso. Tá? Então, não se deixem levar por mensagens malucas, né? Não se deixem levar
por mensagens de gente que não faz pesquisa, que não entende o que são esses protocolos, né? Assim, aquela coisa, né? Assim, que eu comentei logo no começo do vídeo, né? Assim, uma coisa é você atuar num campo, outra coisa é fazer pesquisa nele. São atividades diferentes, né? Que são realizadas, né? E uma única experiência, né, não quer dizer muita coisa num cenário de várias experiências que são acompanhadas e analisadas, né, numa pesquisa, né? Então, enfim, eu estou aqui, fiz apenas um apanhado rápido, né, muito rápido e muito simples aqui, reduzindo muita coisa para vocês tentarem aí entender um pouco melhor o que está acontecendo, né, assim, até informar, divulgar essa informação para outras pessoas, né, para a gente tentar combater essa onda de bobagens que anda aparecendo, né, e fazer as pessoas entenderem, né, um pouco melhor, né, esse processo todo, né, o que está acontecendo e o motivo, né, de se recomendar tão fortemente ainda a quarentena. Bom, espero que tenham gostado, né? Obrigado por assistirem. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem o conteúdo, é importante, tá? Se inscrevam no canal. Até uma próxima.